Olá, professores, espero que vocês estejam bem. Dando continuidade então aos nossos ATPCs, hoje nós temos um desafio multidisciplinar com a educação especial e a disciplina de ciências. Nossos objetivos: identificar a partir do laudo os principais desafios para uma adaptação curricular e discutir ações necessárias para a organização das atividades adaptadas de modo a atender às especificidades da aprendizagem. A habilidade que nós trabalharemos é a 05 do sexto ano, já trabalhada pela professora Camila no ATPC da semana passada. Então, a expectativa de aprendizagem dentro desta habilidade é que o aluno identifique a organização básica da célula, reconheça a unidade estrutural e funcional dos organismos uni- e pluricelulares em uma perspectiva da história da ciência. Então, como esses organismos e essas células foram descobertas ao longo da história. E aí, fazendo um paralelo com a tecnologia no uso de instrumentos ópticos a partir de imagens, textos e leituras que façam esse resgate e levem o aluno à compreensão desses conceitos que a habilidade prevê. No caso da expectativa de aprendizagem do aluno de educação especial, nós precisamos ter em mente essa habilidade, mas precisamos adaptar essa habilidade para a realidade dele. Para isso, a gente depende de um laudo, né? Depende da situação do aluno, se ele é de baixa visão, se ele é DI, se ele é autista e quais habilidades ele consegue desenvolver nas atividades cotidianas dele. Esse aqui é um parecer multidisciplinar, então é um laudo, e aí tem parecer psicológico, quais são as dificuldades e quais são as potencialidades do aluno com relação ao cognitivo e desenvolvimento de habilidades. E aqui é o parecer fonoaudiológico, que são as dificuldades que ele tem aí em falar, na escrita, em cálculos, ele também construção textual, frases, raciocínio lógico matemático. É muito interessante esse aspecto do laudo que nos oferece muitas informações para que nós possamos fazer a movimentação de adaptação. Então, qual que é a avaliação aí geral desse aluno, né, que a gente está estudando para montagem dessa adaptação? Ele possui baixa compreensão do que lhe é solicitado, na maior parte do tempo alheio aos questionamentos e comandos, não houve presença de contato visual, sorriso social, desconhece o próprio nome, idade, ciclo familiar, grau de parentesco, dificuldade significativa em aplicar conceitos essenciais para a aquisição da leitura, escrita, cálculos, e desconhece quantidades, tamanhos, forma, lateralidade, conceitos de orientação temporal, espacial e sequencial. Veja que ele desconhece e possui dificuldade e baixa compreensão. Não significa que ele seja incapaz. Isso é muito importante para a construção da nossa adaptação. O laudo sugere que tipos de atividades, então, para que a gente melhore essa condição, a condição do aluno, né? Ou ofereça a ele oportunidade e acesso a uma atividade dentro da limitação que ele possui. Trabalho em grupo a fim de ampliar seu repertório social, aquisição de comportamento de iniciativa, atenção, memorização, compreensão, execução de rotinas, planejamento e execução de atividades facilitadoras, aprendizagem de requisitos básicos, conhecimento de cores, formas, tamanhos e esquema corporal, ampliação do seu vocabulário, noções iniciais de escrita alfabética, atividade que reconheça os números, sinais da operação, e uma memória que não retém mais do que 3 figuras. Isso também é muito importante. Esse aqui é o anexo 3, né, para que a gente possa trabalhar, e é o anexo que o coordenador solicita a vocês que vocês preencham. Então, aí tem as características do aluno, nome, data de nascimento, período que estuda, a habilidade que a gente vai trabalhar, as expectativas que nós precisamos trabalhar com relação à aprendizagem desse aluno com deficiência intelectual,
O caderno do aluno, né? Lá do Currículo Paulista, o que existe ali que pode nos auxiliar e os recursos que nós utilizaremos daqui para baixo como se fosse uma sequência do anexo 3. Então, além de leitura, imagens, vídeos, reconhecimento de números, formas, cores, tamanhos, recorte, colagem, figuras, são aí um dos recursos que nós podemos utilizar com esse aluno. A primeira atividade, então, para que ele observe as imagens do corpo humano e as suas células. Aqui veja que está com letra maiúscula, né, por conta do processo de alfabetização em que ele está. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Fica mais fácil, né, para o aluno identificar as palavras e fazer a leitura dessas palavras quando solicitado. Aqui para uma primeira atividade, para que ele faça, né, um X nas figuras que fazem parte do corpo humano. Então, sempre perguntando para ele, pedra, você acha que faz parte do seu corpo humano? Já descarta, veja que tem 2 imagens apenas, porque é o limite que ele consegue de memorização. Sol e célula da mesma forma, célula e pedra da mesma forma, madeira e célula. E aqui uma atividade 2, em um segundo momento, para que a gente possa trabalhar a questão de matemática. Veja que aqui nós temos uma célula, 2 células, 3 células. Elas estão em escala, o aluno ele pode pontuar aqui também o número, né? E também pintar o quadrinho correspondente ao número de células que ele consegue enxergar e identificar. E veja também que a gente pode até traçar um gráfico aqui em forma de escala ascendente, né? Veja as escadinhas, então dá para a gente trabalhar esse outro aspecto matemático com o aluno também. Da mesma forma, 1 e 1 no mesmo nível, 2 um nível acima. Aqui também da mesma forma, né? 1, 2, 3, 4. Células diferentes, mas no mesmo nível. E aqui uma atividade 3, onde ele precisaria, de acordo com a imagem do desenho que ele está vendo aí, para que ele possa reproduzir essa imagem, fazer um desenho com as mesmas cores e pintar, né? Para trabalhar aí a questão de lateralidade, formas. Da mesma forma, o corpo humano. E aqui, voltando à atividade 1, né, onde ele tinha lá o acesso a todas as células que fazem parte do corpo dele, para ele fazer uma relação, né, para ligar aí qual a célula que ele estudou com a característica. Então, é um joguinho de memória que a gente pode fazer aqui. Se essa atividade ficar muito complexa, é interessante para a gente trabalhar a questão do letramento, colocar embaixo um descritivo do que significa, né, uma célula muscular, sua característica, forma, um desenho que auxilie ele também a fazer essa leitura. Da mesma forma, célula imunológica, epitelial e a continuidade aí com os outros tipos de célula. Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.